Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Esperar mais um minutinho para o pessoal entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Respondem, por gentileza, aqui no chat para eu saber se está ok. Por favor. Ótimo. Ah, que bom, todo mundo está ouvindo bem. Então eu queria começar fazendo meditação da mente serena com todos vocês. Então, dependente de onde você esteja, se coloque numa posição confortável, com a coluna ereta. Não assista essa aula deitado. Então, feche os olhos agora. Vamos começar fazendo 3 respirações bem profundas. Agora coloque sua atenção no seu mundo interno. Reconheça a exata sensação, a exata emoção que você está sentindo agora. Continue respirando bem profundo e devagar. Agora, reconheça como estão os seus pensamentos, o fluxo dos seus pensamentos. Se eles estão em direção ao passado, se eles estão em direção ao futuro, ou se eles estão aqui no momento presente.
Respire fundo, devagar. Agora coloque sua atenção no ponto entre as suas sobrancelhas. Imagine, visualize, sinta uma chama, como se fosse a chama de uma vela, nesse ponto imaginário. Você inspira bem profundo, sinta essa chama entrando até o meio do seu cérebro e mantém sua atenção aí por mais alguns segundos, inspirando e expirando bem profundo e devagar. Respire mais uma vez bem profundo. E mantenha os seus olhos fechados. Eu vou colocar um áudio de 2 minutos mais ou menos de Shri Bhagavan em inglês e depois eu vou traduzir para vocês. Se você entende inglês, ótimo. Se você não entende, apenas respire e absorva a energia que vem dessas palavras, porque ele é um avatar, ele é um mestre iluminado, então só de escutar dá para sentir a energia que vem das palavras dele, e aí depois eu vou explicar melhor o que ele disse. Então nesse momento apenas mantenha os olhos fechados e inspire e expire bem profundamente, de forma bem consciente. Truth is a many-storied structure. If you were to look at it from the ground floor, it would look different than if you were to look at it from the 94th floor. Is there a free will as different from divine will? For the one who's God realized and is awakened, what exists is only the presence of God. The decision is God. The decision-making is God. Hence the question of a free will does not arise at all. The one in an ordinary state of consciousness experiences duality as the me and the not me, as man and God, and free will and divine will. Such a person would see free will and divine will alternate in life. There are moments where there is choice, where you could exercise control and turn the direction of life according to your choice. There are also times where you see life is beyond your control and hence surrender to the divine with acceptance. That would be wisdom. Agora eu vou tocar mais uma vez o mesmo áudio, porém eu vou fazer pausas para traduzir. Truth is a many-storied structure. If you were to look at it from the ground floor, it would look different than if you were to look at it from the 94th floor. A verdade é como um edifício de muitos andares. Se você olhar de um edifício do primeiro andar, vai ser muito diferente de você olhar a vista do edifício do 90º andar.
Is there a free will as different from divine will? Look at it from the ground floor. It would look different than if you were to look at it from the 94th floor. Is there a free will as different from divine will? Existe livre-arbítrio diferente da vontade divina? For the one who's got realized and is awakened, what exists is only the presence of God. Para aquele que está desperto, o que não existe diferença entre vontade divina e livre-arbítrio. O que existe é apenas a presença. O que existe é apenas Deus. The decision is God. A decisão é Deus. The decision making. O processo de tomada de decisão é Deus. God. Hence the question of a free will does not arise. E acaba o questionamento sobre a existência de livre-arbítrio. At all. The one in an ordinary state. Uma pessoa que está no estado comum de consciência experiencia of consciousness, experiences duality. Experiencia a dualidade como o eu e como aquilo que é eu e aquilo que não é eu. As the me and the not me, as man and God. Como homem e Deus. And free will and divine. Livre-arbítrio, vontade humana e vontade divina. Such a person would see free will and divine will. Uma pessoa nesse estado de consciência comum irá perceber alternate in life. Irá perceber o livre-arbítrio e a vontade divina se alternando na vida. As man and God, and free will and divine will. Such a person would see free will and divine will alternate in life. There are moments where there is choice. Haverá momentos que você terá escolhas, where you could exercise control, onde você irá poder exercitar o controle and turn the direction of life according to your choice. E mudar o direcionamento da sua vida de acordo com a sua escolha. There are also times where you see life is beyond your control. E há momentos que você percebe que a vida está além do seu controle. And hence surrender to the divine with acceptance. E assim você se entrega ao divino com aceitação. That would be wisdom. Isso seria o que chamamos de sabedoria. Respira fundo, solta o ar, lentamente abre os olhos. Bom, tem muita coisa neste ensinamento. Essa aula extra tem a intenção de trazer um pouco mais de clareza sobre o que nós acreditamos sobre Deus, sobre essa relação com o divino, com o grande mistério. Deus é uma palavra que foi muito mal utilizada, ou muito mal compreendida, ou foi criada, talvez, com base no controle, na dominação, no medo. Então existe uma carga quando nós escutamos a palavra Deus. Então nós precisamos compreender que o Deus que nós estamos falando aqui não é o Deus das religiões. É uma consciência inteligente, universal, amorosa, onipresente, onisciente, onipotente, que está em tudo e em todos. É a fonte de tudo o que há. Essa energia que controla a digestão do meu estômago, o funcionamento de todos os nossos sistemas, das células, das plantas, das árvores, dos animais. É uma inteligência universal. Hoje nós não conseguimos perceber essa inteligência porque o cérebro não está desperto. Então, como ele disse no ensinamento que eu acabei de compartilhar, aquele que está num estado comum de consciência, é o que a gente vê hoje, a maioria das pessoas, experiencia a realidade de forma dual, como algo que é
meu e aquilo que não é meu, como coisas separadas. Experiencia como algo que é humano e algo que é divino, algo que é sagrado e que é profano. Então nós experienciamos tudo de forma dual. Esse é o estado comum de consciência dos seres humanos. Está errado? Não. Só que este é um estado de infinitos estados de consciência que podem ser acessados nesta vida, nessa existência, neste universo, nesse processo que é a vida. Um outro ensinamento de Shri Bhagavan é: a vida é um processo de aprendizado. Nós não podemos continuar neste processo de aprendizado vivendo da mesma maneira, a partir do mesmo estado de consciência dualista e separatista, que esse é o estado comum hoje da maioria das pessoas. A mudança precisa acontecer na consciência. E uma das coisas mais importantes de serem transformadas é a nossa relação com a própria vida, com o próprio universo, com um grande mistério, em outras palavras, para simplificar, com Deus. Então essa relação, ela é muito, muito distorcida, infelizmente. A maioria das pessoas não sabem se relacionar com Deus porque temem a Deus. Acham que ele vai julgar, nos julgar. E isso é um grande equívoco, é uma grande mentira, é uma grande ilusão. Eu estou preparando um curso novo, online, gratuito, a partir de abril, do dia 1º de abril. Eu estou no processo de criação desse curso. Eu estou sendo totalmente intuído de como ele vai ser. Ele vai começar no dia 1º de abril, que é o dia da mentira. E eu acredito que uma das maiores mentiras que existe nessa sociedade é a crença que existe um Deus julgador e que separa uns aos outros através de escolhidos, de castas, de diferentes formas de separação, de divisão. Tudo isso é criação mental do homem. A vida não é separatista. A vida, ela é inclusiva. A vida, ela agrega, ela quer cooperar, ela quer colaborar com um bem maior. Essa é a natureza. Em algum momento da nossa jornada, a gente se perdeu por excesso de livre-arbítrio, vamos dizer assim, por excesso de crenças sobre o que eu posso fazer, sobre crenças de que eu realmente escolho tudo na minha vida. Sim, você escolhe. Você pode dar um direcionamento para sua vida. Tem momentos que você tem ali que tomar decisões. Só que como o próprio ensinamento que eu traduzi disse, aquele que está desperto não vê, não percebe, não sente diferença alguma entre livre-arbítrio, entre vontade própria e vontade divina. Isso é outra ilusão da separação. Numa perspectiva mais ampla, com a consciência expandida, tudo é vontade divina. Tudo é uma única vontade. Até quando algumas pessoas oram e dizem, seja feita a vossa vontade, é uma outra separação. É seja feita a nossa vontade. A minha vontade e a do universo, de Deus, da vida, que possa ser sempre uma, única, em harmonia com o todo, com o que o todo quer para a vida, quer para mim, o que o todo quer para mim, o que Deus quer para mim e para a vida ao meu redor, não pode ser diferente. Tem que ser uma única vontade. Então essa história de escolha, de livre-arbítrio, nós precisamos falar isso com mais profundidade,
que é uma das ilusões que eu estou criando nesse curso, mas já estou adiantando nessa aula especial para vocês, que é uma das maiores ilusões. A ilusão de um Deus julgador, de um Deus que separa as coisas, que aí cria um livre-arbítrio e que cria muito sofrimento. Isso precisa ser digerido com calma, porque talvez a primeira coisa que vai passar pela sua cabeça é: mas como assim? Eu não tenho livre-arbítrio? Sim, você tem, até a página 2. Não é nem até a página 10, até a página 2. O livre-arbítrio que nós temos, ele é muito, muito pequenininho, ele é muito limitado. Vou dar um exemplo. Você, por acaso, escolhe o dia, como vai ser amanhã? Você escolhe como vai amanhecer, se vai estar sol, se vai estar chuva? Você não escolhe. Você tem que fluir com o que se apresenta. Ah, você tinha planos de viajar e queria ir para a praia, um sol maravilhoso, caiu a temperatura, choveu, não deu praia, você teve que fazer outras coisas. Você não escolhe. Então, as nossas escolhas, elas são muito pequenas. Nós podemos criar nossa realidade de forma consciente? Sim, podemos. Mas temos que ter a sabedoria suficiente para sempre estar entregues às mudanças, às impermanências que a vida nos traz. Porque a vida é, sim, uma caixinha de surpresas. E a caixinha de surpresa quer sempre nos ensinar. O mistério sempre quer nos ensinar. Só que se a gente fica fixo com uma ideia, a gente sofre, porque a gente quer tornar tudo permanente. Então esse ensinamento não é para a gente entender ele mentalmente. De que como assim? Eu não vou mais criar minha vida? Eu não posso escolher? Sim, você pode. Mas tenha consciência que o que você escolhe pode mudar. Esteja aberto a mudanças. A maioria das pessoas sofrem muito por causa disso. Por achar que estão no controle. Essa é uma outra ilusão. Ilusão do controle. Ilusão de que você escolhe tudo. Sim, repito, você escolhe até a página 2. Quem aqui já não teve experiências de que a vida estava indo de uma maneira e de repente mudou completamente? Eu já tive essa experiência. Eu já compartilhei com vocês minha experiência sobre isso. Então, provavelmente vocês já tiveram isso. Quando a gente sai do controle, parece que a vida melhora. E a gente começa a exercitar uma outra qualidade, que é confiança. Hoje, por excesso de controle, e a raiz do controle é o medo, nós desconfiamos o tempo todo. Então, se conectar espiritualmente, e além dessas ilusões, a ilusão de um Deus julgador, a ilusão do livre-arbítrio, dessa dualidade, a ilusão do controle, a ilusão do sofrimento, elas podem ser transcendidas a qualquer momento se você fizer uma prática espiritual, que é o que eu quero ensinar para vocês hoje. Que é a prática de você tirar todos os dias um tempo, além da Soul Sync, tá? E não é muito tempo, não. Quer dizer, pode se tornar uma prática que pode durar muitas horas do seu dia se você começar a desfrutar dessa prática. Que é uma prática de você estabelecer uma relação com Deus. Estabelecer um relacionamento com a vida, com o mistério. Você conversar. Você ter um diálogo íntimo, profundo. Assim como ensinaram grandes mestres dessa humanidade. Se você pegar a história, por exemplo, de Jesus, ele tinha uma relação muito íntima com Deus. Ele chamava ele de pai. E ele trocava a maior ideia, como se estivesse ali, sabe, do lado dele. Ele não se sentia separado. Isso é um exemplo. E grandes outros
sábios da humanidade tiveram esse mesmo relacionamento. E o que eu aprendi nos últimos anos, quando eu escutei esse ensinamento de que nós podemos criar relação com o divino, isso mudou minha vida, porque eu tenho uma relação com o universo muito maravilhosa, com Deus, com uma forma de pai, de mãe, de que está cuidando sempre de mim. É muito aconchegante, você se sente seguro, você começa a experimentar uma verdadeira segurança. E, de novo, não tem nada a ver com Deus que foi nos ensinado nas igrejas, nas religiões. É uma relação muito pessoal, que só você pode desenvolver essa relação, mas ninguém pode fazer isso por você. Você desenvolve uma outra qualidade chamada fé. Fé é um mistério. Fé é muito desconhecido. A entrega também é outro atributo, outro mistério, que poucos compreendem porque não praticam. Como que você pratica isso? Saindo do controle. Você precisa observar na sua vida onde você está com excesso de controle, com excesso de apego a situações, a coisas que estão patinando, relacionamentos destrutivos, doentios. Você precisa sair desse estado comum de consciência, de separação, de briga, de conflito. Se você não sai do conflito, fica muito difícil você ter uma relação, estabelecer uma relação com Deus, com o mistério. Tá fazendo sentido o que eu falei até agora para vocês? Por favor, me respondam assim, sim. Tem alguma pergunta até agora? Podem escrever aqui para eu saber se vocês estão me acompanhando. Ninguém? Tudo bem? Mônica? Então essa é uma aula que às vezes não é fácil de compreender mentalmente. Para uns sim, para outros nem tanto. Mas isso precisa se tornar uma experiência. Mas aí vem a resistência da mente. Putz, às vezes, o que ele está falando? Como eu posso me relacionar? Como eu posso criar uma relação? Daí eu posso te dar umas dicas. É assim mesmo, Marcelo, são informações novas que desconstroem, né, o nosso pensamento. A dica é, primeira, esquece que existe alguém, uma entidade, um ser, um Deus, o nome que você quiser dar, julgando vocês. Isso precisa tirar da cabeça. Talvez venha inconscientemente uma culpa, uma vergonha. Como assim? Posso fazer o que eu quiser nessa relação? Pode. Eu me divertia tanto lá na Índia porque eu via cada caso de que algumas pessoas brigavam com Deus. Falavam assim, se você não me der isso agora, eu vou ficar de mal de você. Com uma relação qualquer. Pode ser como pai, como mãe, como esposa, como filho, como avô, como tio, como amante. Não tem regra. É livre, totalmente livre essa relação. Você escolhe a forma como você quer se relacionar. Mas é importante você escolher uma forma, uma relação. Você criar e tirar as imagens negativas que você tem de Deus. De um Deus julgador, de um Deus que não vai atender às suas expectativas porque você está sendo exigente demais, você está pedindo demais. Isso não existe. O universo, Deus, é como se fosse uma lâmpada mágica de Aladim. Ele está pronto para dar tudo para a gente, de acordo com o nosso planejamento interno, com o nosso propósito de alma. Realizar todos os desejos que vão nos fazer crescer. E esses desejos podem ser bem materiais, pode ser carro, pode ser casa, pode ser viagem. Não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que vai te fazer crescer. Então, quando você pede por algo,
para o universo, para Deus, um desejo, aquilo deveria se realizar. Sério. Se vem genuinamente do seu coração, aquilo deve se manifestar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático que a Ellen está me pedindo. Eu sempre tive um desejo genuíno de fazer esse trabalho crescer. Desde o começo, quando eu fui para a Índia pela primeira vez em 2012, tá? 2012 eu voltei e o desejo para mim era tão claro de fazer esse trabalho dar certo. Ele se realizou assim, ó. O primeiro retiro que eu organizei, foi tanta gente que eu tive que abrir 2 turmas seguidas, assim, na fazenda, né? Que eu dei um retiro de 2 dias, no final de semana. Não tem muito esforço. O que eu quero dizer com isso não existe um esforço absurdo, você não se mata para isso. Então a coisa se manifesta naturalmente. Isso para um trabalho, isso é um exemplo de um trabalho. Tinha um desejo também de viajar para Bali, tá? Vou contar para vocês um desejo que eu tinha nessa época que eu viajei para a Índia. Primeira vez eu fui para Bali, só que eu não estava com dinheiro suficiente. E aí eu fiz um pedido sincero, né? Eu falei, poxa, Igor, daqui a pouco eu respondo a sua pergunta, tá? Eu tinha um desejo sincero de ir para Bali. Mas por que eu queria ir para Bali? Porque eu queria. Pronto, acabou. Não tinha um porquê. Era uma vontade mesmo, um desejo. E eu fiz esse pedido, tal. Naquela época eu estava ainda trabalhando com a Busca Vida. E eu lembro que eu estava no shopping Guatemi com a minha tia, falando assim, tia, eu tô saindo, minha madrinha, eu estou saindo da Busca Vida, eu vou para a Índia, eu vou mudar de vida. Eu não entrei em muitos detalhes, mas eu falei que eu precisava de uma mudança muito grande na minha vida, que eu estava confuso, tal. Ela olhou para mim e falou assim, você é louco, você está indo super bem no trabalho, me criticou muito e disse que eu não deveria fazer essa viagem, que não era momento. Eu fiquei muito chateado. Eu tinha até comentado que eu queria ir para Bali também, que era um desejo muito grande, não sei porque, um chamado de ir para lá. Ela me cortou completamente. Isso foi no final de dezembro, antes do Natal. Daí no dia do Natal, foi na casa dela o Natal. Foi uma coisa muito engraçada, muito curiosa que aconteceu. Ela desce da escada da casa dela assim que eu chego lá, mas com um sorriso. Esse episódio foi 2 dias antes do Natal, 2, 3 dias. Mas ela tava com um sorriso assim absurdo, transformado. Eu falei, nossa, é a mesma pessoa que me tratou daquele jeito. E ela chegou assim com um envelope na mão, toda assim, amorosa, sorridente, e me deu esse envelope e falou assim no meu ouvido, não conta pro seu tio, hein? Eu abri esse envelope, um cartão lindo, escrito para uma viagem inesquecível a Bali. $1.000. Puf! Falei, nossa! Que coisa, né? O que aconteceu com ela? Falei, obrigado, Deus. Então Deus age de maneiras muito únicas em diferentes situações. Então é importante você intencionar, você ter o desejo claro e ao mesmo tempo você desapegar da forma como que vai ser. Então, como o Igor perguntou, como fazer para diferenciar o desejo do apego? Se você está sofrendo e está insistindo demais com aquilo, é porque você está apegado. Apego está atrelado a sofrimento. Tá? Desejo pode ser um apego? Pode. Por isso que eu gosto de falar desejo carregado de paixão, de muita vontade, de uma vontade genuína, que a gente chama de intenção. Então existe uma diferença aí. Apego ou desejos que são passageiros, ou desejos que não se sustentam, normalmente eles causam sofrimento. E aí esse feriado, né?
do carnaval, eu fui viajar, voltei hoje de Minas Gerais. Eu quero contar uma história para vocês entenderem a força de uma intenção. Eu tenho várias outras histórias, eu posso contar depois mais para vocês, mas eu quero contar essa porque está muito viva dentro de mim, que é desse casal de amigos meus, que eu conheci na Índia. E eles, quando foram para a Índia pela primeira vez, eles receberam assim essa inspiração de criar uma ecovila, de criar uma comunidade espiritual, de criar uma forma nova de se relacionar com a Terra, com o nome de Terra da Unidade. E eles são apaixonados por isso, porque eles trabalham muito tempo com bioconstrução, com preservação da natureza, das águas, com várias formas de trazer sustentabilidade para o planeta. Então, Paulo e a Mari tinham essa intenção muito clara, esse desejo carregado de paixão. Só que eles não tinham dinheiro nenhum para fazer isso. Não tinham terra. E aí, eles moram, né? Naquela época, eles estavam procurando uma terra nesse lugar chamado São Gonçalo do Rio das Pedras. E eles encontraram um lugar paradisíaco, com cachoeira, lindo o espaço. Só que, de novo, não tinha dinheiro. A terra custava 2.200.000 reais. E eles juntos não davam... O que eles tinham juntos, os dois, não dava nem 30 mil reais. Os dois olharam para a cara do outro e falaram assim, meu, como é que a gente vai fazer? Uma loucura divina, como a gente vai comprar essa terra? Eles meditaram, olharam para dentro deles, viram o desejo real de fazer isso. Falaram assim, vamos fazer um contrato com ele, porque a intenção deles era vender várias células, vários lotes, vamos dizer assim, da terra para se tornar essa ecovila. E aí, de acordo com o número de vendas, eles recuperariam o dinheiro, pagariam os 2 milhões de reais e 200 mil, e ainda sobraria dinheiro para criar a estrutura da ecovila. Eles fizeram as contas e viram que era viável, só que precisava de muita coragem, de muita confiança para fazer aquilo acontecer. Eles assinaram o contrato na fé e na coragem. Isso eles me contaram ontem, essa história. E eles conseguiram já recuperar 1.900.000 reais em 2 anos. Falta só vender mais alguns lotes lá da terra, da comunidade, que já vai pagar. E o cara tá super tranquilo, o ex-dono da terra, né, que vendeu, não tá mais pressionando eles, porque no começo rolou uma pressão, daí eles se conectaram super, fizeram esse trabalho de diálogo, de conversa com Deus de forma muito sincera. Falou, olha, isso é um impulso, a vida está querendo que a gente manifeste uma coisa nova, isso é algo positivo, isso é algo maravilhoso, que vai ajudar muitas pessoas. Nos ajude, e eles foram completamente ajudados. A experiência deles era que o tempo todo eles estavam sendo cuidados. Sempre quando eles precisavam, tinha uma parcela, porque foi dividido em parcelas. Tinha dia que eles precisavam pagar 150 mil reais. Puf, no dia entrava 150 mil reais. Esse é o nível de cuidado, de amparo que existe uma pessoa que tem um laço, um relacionamento com a vida, com o universo, com o grande mistério, com o divino, o nome que você quiser dar, para essa força, essa inteligência amorosa universal. Mas eu não consigo acessar esses estados, para mim é muito difícil, como que faço para desenvolver? Praticando, se relacionando, não tem outra maneira. É olhando de frente para essa relação. Quais crenças você tem sobre Deus? Esquece esse Deus julgador. Esquece essas ideias equivocadas. Esquece que você não merece, que você não pode, que você não é capaz. E claro, no nível mais profundo, essa relação que nós temos com a vida, com o mistério, tem a ver com a relação que a gente tem com os nossos pais, com as pessoas mais próximas da gente. Porque vida é relacionamento. Lembra que eu sempre falo isso? Vida é relacionamento. Então, o tempo todo nós estamos nos relacionando. E esse relacionamento interno, com o invisível, se dá aqui, ó, nesse centro aqui, ó. O coração, o chakra cardíaco,
através da conexão com a luz que existe aqui. É muito misterioso esse centro energético aqui. Então, a gente vai fazer uma prática agora que a gente vai concentrar nossa atenção aqui, bem no centro do peito. Vamos fazer uma respiração leve aqui. E eu vou conduzir vocês numa vivência, numa experiência, para a gente abrir nosso coração para essa relação misteriosa. Ficou claro a importância dessa relação? Ficou claro o que eu compartilhei até agora? Sim, digam sim ou não. Ellen, ficou claro? Eu pedi um exemplo, dei alguns. Ótimo. A primeira coisa que provavelmente a mente já começa a dizer para vocês é: isso não pode acontecer comigo. Esses tipos de milagres não tem a mínima possibilidade de acontecer comigo. Essa é a primeira coisa que a mente faz. Vai colocar esse empecilho. A mente condicionada, a mente que mente, tá? Só para ficar aí a dica da primeira reatividade. É a primeira reação que ela tem. Fala, não, isso não é para mim. Então a gente precisa investigar, tá? Todos os pensamentos que nós temos quando a gente escuta uma coisa maravilhosa dessa. Que é muito mágico, mas não. Existe um universo que é uma lâmpada de Aladim que tem infinitas possibilidades. Não, o Ricardo é um mentiroso, imagina. Estou dando exemplos reais. Eu estou compartilhando experiências. Vou compartilhar uma última experiência para ficar mais forte ainda. O ano passado eu precisava de 100 mil reais para lançar o projeto Amor, Ordem e Progresso no Cristo Redentor. Eu tive um sonho onde aparecia Jesus e falava: Ricardo, está na hora de fazer uma cirurgia no coração do Brasil para a gente resgatar o amor da bandeira do Brasil, que isso é um projeto de longo prazo, não é da noite para o dia, mas você precisa começar esse trabalho. E a gente precisa projetar a bandeira no Cristo Redentor, escrito Amor, Ordem e Progresso. Eu falei, como assim? Como é que eu vou fazer isso? Resumindo, eu não fiz nenhuma campanha em crowdfunding de financiamento coletivo. Acionei algumas pessoas, contei desse meu sonho, dessa minha intenção real de fazer esse trabalho energético e, claro, prático depois de mudar a bandeira, né? Isso está em andamento, não é tão simples assim. Mas que o lançamento deveria ser lá no Cristo, no dia 22 de abril, no dia do descobrimento do Brasil. E eu precisava de 100 mil reais. Todo o dinheiro veio. Não só todo o dinheiro veio, como recebemos autorização da igreja, né, que administra lá o Cristo, conseguimos ajuda de muitas pessoas que divulgaram. Pessoas apareceram, simplesmente brotaram do nada para colaborar com o projeto. E tudo aconteceu perfeitamente. Foi um sonho que se tornou realidade, porque não era um sonho apenas do Ricardo. Era um sonho do plano maior de trazer uma nova consciência para esse Brasil. Foi assim que nasceu a Abra, foi lá no dia 22 de abril. Como veio o dinheiro? Através de doações espontâneas de amigos que escutaram a minha história, o meu sonho. Um amigo falou pro outro, que falou pro outro, e o dinheiro veio assim, ó. Inacreditável, né? Mas é acreditável. Porque quando uma coisa é para acontecer, simplesmente acontece. Isso chama milagre, isso chama Deus, isso chama o que for. É uma força maior que faz acontecer. Foi muito forte que eu experimentei no ano passado. O Marcelo Gavini, que está aí, esteve com a gente, né, Marcelo? Você experimentou lá o que a gente vivenciou. O Cristo Redentor foi fechado só pra gente. Imagina, uma das 7 maravilhas modernas do mundo foi fechada pra gente fazer uma meditação no Brasil, pro despertar do amor do Brasil. Foi muito intenso. E isso é a fundação da ABRA, da Academia Brasileira de Autoconhecimento. Despertar a consciência amorosa. E um dos pilares para despertar a consciência amorosa
é restabelecer a conexão com o grande mistério, com esse amor. O mistério é o amor. A gente precisa se conectar novamente com esse amor. A gente pode dar vários nomes para esse mistério. Mas se você não se relaciona com ele, fica muito difícil. Com ele ou com ela. E aí com os guias espirituais que colaboram. Você pode ter uma relação. Deus para você pode ser seu guia espiritual, ele pode ser o canal para você. Ele pode ser o intermediário, porque talvez você precise de uma forma. Isso é muito importante falar. Por que nós temos guias espirituais? Para nos ajudar. Nós temos seres mesmo que podem tomar uma forma. Uns dão o nome de anjo da guarda, outros dão o nome de mentor. Seus ancestrais podem ser seus guias espirituais, mas eles são ainda intermediários. Você pode se ligar diretamente com a fonte, que está dentro do seu coração. Nós podemos restabelecer essa conexão. Por que a gente fala conexão? Por que a gente fala estamos desconectados? Porque a gente não está sentindo a conexão hoje com a fonte. Então essa conexão precisa ser estabelecida. Eu posso dizer que eu sinto a maior parte do tempo essa conexão. Não é 100% do tempo, às vezes eu desconecto. E aí quando eu me desconecto, eu vou lá para o meu mundo interno e me reconecto. Fazendo um mantra, fazendo soul sync, fazendo mente serena, fazendo essa prática de conversar com um Deus. Tem várias formas de você restabelecer a conexão. A meditação é a principal e a mais eficiente delas, porque ela traz estabilidade na conexão. Tá bom? Por isso, não deixem de meditar todos os dias. Medite e se relacione com o mistério. Medite, intencione, conversa com Deus, conversa com a vida. Abra o seu coração. Quanto mais você for verdadeiro, que é um dos princípios dessa relação para se ser sustentável, é a integridade interior. Foi aquele vídeo que eu compartilhei com vocês no grupo. Porque Deus não julga. Não tem problema que você tem raiva dentro de você, você tem inveja, você tem comparação ainda. Tá tudo bem. Não tem julgamento. Não existe julgamento. Existe apenas liberdade. E sempre vai ser feito a vontade que vai ser mais benéfica para você e para o todo. Por isso que é a nossa vontade. Não é a vontade, vossa, sua vontade, seja feita a sua vontade, uma coisa longe, separada de mim. Não. É a nossa vontade. É uma vontade única. Unidó. As duas, namastê significa isso, ó, união. Entre homem e Deus não tem separação. Célula e corpo. Não tem separação entre as células e meu corpo. O corpo depende das células, as células dependem do corpo. É uma relação de interdependência. Nós somos interdependentes. Todos nós somos interdependentes. E essa inteligência universal está tentando restabelecer essa conexão há muito tempo. A gente só precisa tirar as ideias, as crenças que separam. As crenças, essas ideias separatistas de julgamento, tudo que eu já falei, elas estão colocando um empecilho para estabelecer a conexão. Então a gente precisa deixar isso de lado e se relacionar. E tenha paciência, porque se você for paciente, perseverante, você vai começar a ter muitas provas que você está sendo guiado, orientado, e milagres, sincronicidades, coincidências, o nome que você quiser dar para essa magia, isso começa a acontecer para você. Mas precisa querer, precisa desejar verdadeiramente. Então vamos para o nosso processo agora, para a nossa meditação. Vamos fechar os olhos agora, por gentileza. Eu vou tirar a câmera aqui por um segundo. Feche os olhos. Vamos começar fazendo 3 respirações bem conscientes e profundas.
A gente vai começar invocando a presença divina, cada um vai invocar a sua maneira, colocando sua atenção dentro do seu coração, você vai chamar por essa força, pedindo Pai, Mãe, Deus, Divino, Criador, Luz Suprema, Amor Supremo, guias espirituais, mentores, os nomes que você quiser dar. Você invoca essa presença divina, essa centelha, aí dentro do seu coração, que se manifesta de várias formas. Se você não tem ainda uma forma, você pode escolher uma forma, hoje, agora, nesse momento. Respira fundo e invoca essa presença divina dentro do seu coração. Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavati Namaha Om Satchidananda Parabrahma Purushotama Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavati Respire fundo. E se pergunte, quem é Deus para você? O que é Deus? O que é divino para você? Faça essa pergunta sinceramente no seu coração. Aonde está Deus na minha vida? Onde está esse grande mistério no meu dia a dia? Onde, quando, como eu consigo perceber esse mistério atuando no meu trabalho, nas minhas relações, na minha família? Será que eu consigo perceber esse mistério? Será que eu tenho a capacidade de ver, de enxergar Deus em tudo, em todas as coisas? Nas pessoas, na natureza, no amanhecer, no entardecer, numa tempestade, numa brisa, no canto de um pássaro.
Respira fundo. E veja dentro de você. Existe uma relação entre você e Deus? Entre você e o grande mistério? Se não tem, tudo bem. Ele ou ela nunca teve pressa. Mas ele está aguardando. E vai aguardar o tempo que for, o seu tempo, para você compreender que você não pode viver de forma separada. Que você não existe de forma separada. Respira fundo. Se conecta com o seu coração. Se quiser, coloque as mãos sobre o seu peito. E diga o nome como você quiser dar. Deus, Pai, Mãe, Divino, Suprema Luz, Mistério. Escolha um relacionamento amigável. Deus é seu supremo amigo. Em primeiro lugar, Ele é seu supremo amigo. E diga, eu quero te conhecer intimamente. Eu quero saber quem é você. Porque sabendo quem é você, eu descubro mais quem eu sou. Porque eu e você não somos separados. Respire fundo. E estabeleça essa intenção. Eu quero conhecer Deus. Eu quero descobrir que mistério é esse. O que faz minhas células se renovarem sempre? O que faz ter vida nesse corpo das pessoas? O que faz uma flor desabrochar? Um pássaro cantar? O que faz tudo crescer, florescer? Eu quero conhecer esse mistério. Respire fundo. E converse com o seu Deus, com o seu divino. Se há 7 bilhões ou 8 bilhões de pessoas no mundo, há 8 bilhões de maneiras diferentes de se relacionar com Deus. Porque cada célula é única. Cada ser humano é único. Não tem uma regra. É uma relação livre. Lembre-se disso. Mas o importante é você abrir o seu coração. Como se estivesse abrindo seu coração para o seu melhor amigo. Porque ele é seu melhor amigo. Respire fundo. E tudo começa com a imaginação. Criar um relacionamento com Deus, com esse mistério, começa no nível do pensamento, da imaginação. Como você quer, como você gostaria que fosse essa relação. Vamos primeiro projetar. Imagine a melhor versão de Deus para você. Como seria essa melhor versão? Um Deus que não julga, que te apoia incondicionalmente. Universo benevolente, engraçado, divertido, amoroso, cuidadoso, protetor.
próspero, abundante, pacífico, belo. Todas as qualidades mais incríveis, mais maravilhosas, você escolhe. Você escolhe ter essas qualidades nessa relação. Visualize uma grande luz dourada te banhando com todas essas qualidades maravilhosas, todas as qualidades divinas. Um grande sol. O sol é a maior simbologia de Deus, porque ele não escolhe a quem abençoar, a quem irradiar sua luz. Ele simplesmente doa o tempo todo para todos. Então imagine, crie essa relação agora, dentro de você, dentro do seu coração. Como a vida seria se você pudesse ter o apoio incondicional desse grande mistério em todos os momentos da sua vida? Only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Yeah. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. Imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Or will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when all I would do is forever
forever worship you. I can only imagine. Respire fundo. E veja o que você poderia criar junto, tendo uma relação firme, forte, verdadeira com o seu divino. Imagine que vida você poderia criar, que relacionamentos você poderia ter, que trabalho você poderia ter, quanto de dinheiro você poderia manifestar, que sonhos você poderia realizar. Respire e imagine, continue imaginando. I can only imagine E continue se relacionando. what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. E a melhor forma de se relacionar é como uma criança, Surrounded by your glory, inocente. will my heart feel will I dance for you, Jesus? Uma criança é pura, Holding on to be still, que confia. will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself Respire fundo standing in the sun. I can only e agradeça tudo que você já recebeu hoje. Eu tenho certeza que alguma coisa você já recebeu forever worship you. desse grande mistério. Only imagine. Você recebeu em primeiro lugar a vida. Nós temos muito a agradecer e a gratidão é a chave dourada para abrir o nosso coração. Glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to sing at all? I can only imagine. Então entre nessa energia da gratidão.
e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita a vida. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha ou é sofrimento. Ela é alegria ou lamento. Que é o que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, um tempo que nem dá num segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo. É um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é. E o verbo é sofrer, só sei que confio na moça. Na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a beco da roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita e é bonita. Apenas agradeça a sua vida. E não terá vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Respire bem fundo. Que a vida deveria ser bem melhor e será, mas isso não. Devagarzinho vai voltando. É bonita e é bonita. Devagar abre os olhos. E aí, tudo bem com vocês? Como é que foi a jornada? Conseguiram mergulhar dentro do mistério que existe dentro do coração? Talvez uns sim, talvez outros não, não importa. Importa que esse mergulho pode ser feito diariamente. Que bom que todos conseguiram. Isso pode ser nutrido todos os dias. Essa emoção, como a Andrea disse, que ela se emocionou muito, a emoção é a chave para que a gente possa
acessar o divino, porque o divino é pura emoção, a vida aqui é muito emocionante. Só que a gente não precisa se apegar às emoções. Elas vêm e vão, né? O autoconhecimento nos leva ao divino. Lembre-se da frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Essa frase é muito forte. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mistério. Então, conhecer a si mesmo, conhecer as suas emoções, as suas relações, o seu propósito, tudo isso que a gente está trabalhando no curso Abra Consciência, é para a gente viver uma nova vida. Uma vida com graça, com beleza, com esperança, com alegria, com amor incondicional, com paz, com plenitude, com realização, com a possibilidade de desfrutar cada segundo sem ansiedade, sem estresse, com presença, com conexão, com colaboração. É realmente uma nova vida. Por isso que a gente chama de nova era. Lembra da última aula? Da era dourada? É isso que a gente está tentando trazer para todos. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função. E isso que eu aprendi com esse grande mestre, com Shri Bhagavan. Que a missão dessa nossa linhagem, vamos dizer assim, nosso grupo é liberar totalmente, incondicionalmente o homem do sofrimento. E essa liberação do sofrimento, ela é realmente estabelecida, ela é feita, ela acontece quando existe essa união, a consciência da unidade, onde não existe mais separação entre homem e Deus, quando o corpo e células se comunicam novamente. E essa é a cura. Não adianta só se conhecer e não adianta só meditar ou só orar. Tudo precisa estar junto. É autoconhecimento, meditação, é oração. Oração, quando eu falo oração, é esse diálogo com Deus da sua maneira, livre, espontânea. Então essa é a minha paixão. E essa paixão é tão grande que eu amo tanto esse trabalho, esse mestre que está fazendo 70 anos amanhã, quer dizer, já está fazendo lá na Índia, já é dia 7 de março, por isso que eu quis dar essa aula de presente para vocês. Porque a vida para mim é um presente e eu recebo tanto, já recebi tanto e continuo recebendo, para mim eu não posso guardar isso só para mim. Então amanhã vai ser mais potente ainda, porque a gente vai estar junto, presencialmente, eu, Alessandra Giordano, que é uma super professora também lá da Índia, também da meditação da Suprema Luz, do Supremo Amor através dos olhos, vai estar comigo junto com Jonas, que é um músico de primeiríssima qualidade. Nós vamos conduzir amanhã às 8 horas da noite o Meditação. Vai ser muito mágico. Então, se vocês que estão aqui presentes moram em São Paulo, se puderem ir, participe. Eu vou compartilhar novamente o link lá no grupo do curso. E vai ser muito mágico. E o presente maior ainda é, se você se inscrever, você pode levar uma pessoa gratuitamente, ou se uma pessoa que você indicou você pode ir gratuitamente, você só me passa o nome, tá? E se você se inscrever e quiser levar uma pessoa gratuitamente, você me passa o nome dessa pessoa, tá bom? Vai ser muito especial, porque quando um mestre desse porte, é que é muito difícil explicar o que é estar na presença de um avatar, de um ser iluminado. Ele vive no estado de presença divina 24 horas por dia, ele nasceu assim, ele veio pronto. Eu tive muitas vezes na presença dele e foi graças a essa sabedoria que ele me transmitiu, as experiências que eu tive, que eu vivo dessa maneira e faço isso. E as pessoas que estão nessa egrégora, vocês já estão nessa egrégora, podem receber todos os presentes também. Porque é presente divino, é graça divina, não tem preço. Isso não é exclusivo, é inclusivo. A gente tem os preços dos cursos, dos processos, porque a gente tem que viver aqui na matéria, ainda tem essas leis ainda. Mas tudo que ele dá tá na internet de graça. O que eu faço, cada vez mais eu faço trabalho de graça, aberto. Eu vou fazer esse curso, além das ilusões, gratuito. Tudo, na verdade, está disponível. É só a gente querer acessar. É só a gente querer acessar. Porque a graça divina é de graça. É um presente.
A vida é um presente. Essas limitações que a gente ainda tem de dinheiro, tudo isso um dia vai ser transcendido. Enquanto isso, a gente precisa resolver com essas coisas, né? Lidar com essas coisas. Mas esse é um outro assunto que a gente vai falar sobre o poder da prosperidade, eu acho que na próxima semana ou na outra. Então, todos estão mais do que convidados para essa celebração, para essa meditação incrível de amanhã, 7 de março, 8 horas da noite, no Espaço Aflora, que é um espaço lindo, onde vai ser a próxima turma do Abra Consciência. Vocês vão conhecer esse espaço que é maior, né? Cabe mais gente. Então, fiquem à vontade para estar com a gente amanhã, nesse dia especial. Então, agradeço de coração a presença de todos vocês. E nós nos vemos ou amanhã ou semana que vem. Obrigado a todos, uma ótima noite.